A Semana do Conhecimento da UPF vem ao longo dos anos fortalecendo espaços de diálogo e troca de saberes. No programa de hoje, nós vamos falar sobre esse evento, que une e incentiva o desenvolvimento da pesquisa e da extensão. Além disso, nós vamos mostrar para você quais as diferenças entre os tipos de pós-graduação. Ficou curioso? Então fique com a gente, porque o Universidade Aberta está só começando. A quinta Semana do Conhecimento da UPF foi realizada do dia 1º ao dia 5 de outubro e teve como tema Construindo Conhecimento para a Redução das Desigualdades. E para conversar sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio o vice-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação da UPF, o professor Dr. Antônio Tomé. Mas antes disso, confere aí uma reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo em parceria com a UPF TV, sobre quem fala uma iniciativa que promove a pesquisa e a extensão, a Feira de Ciências. A Semana do Conhecimento da UPF é um momento que aproxima as práticas de ensino, pesquisa e extensão para os acadêmicos. Mas não é só no ensino superior que se produz pesquisa. Alunos de ensino médio de escolas de Passo Fundo desenvolveram projetos que participaram da 16ª Feira de Ciências do UPF e da 12ª Mostra de Inovação Tecnológica. O evento é uma realização da UPF e o tema desse ano foi Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Qualidade de Vida e Garantia da Biodiversidade. Você poder expressar tudo aquilo que você trabalha durante meses na escola e você trazer para dentro da universidade e da realidade da universidade o que a gente produz na educação básica é uma experiência realmente incrível. Por exemplo, o nosso trabalho, a gente desenvolveu ele numa mostra científica que a gente produziu lá na escola. Então, você unir conhecimento científico para alunos de ensino fundamental e depois trazer ele para uma realidade totalmente diferente é uma experiência incrível. Então, eu realmente espero que a feira se perpetue por longos anos, porque realmente ela nos traz uma visão, pelo menos para mim, foi uma visão extremamente incrível, é uma oportunidade incrível que a gente tem. O meu trabalho apelou mais para a física clássica, digamos assim. A gente desenvolveu uma bobina de Tesla. A gente buscou trazer os conhecimentos acerca de eletromagnetismo e dos estudos também do Nikola Tesla. Eu realmente espero que a universidade, inclusive, trabalhe bastante para que a gente possa ter por muitos anos. E quem sabe eu, depois de aluno de algum curso superior, eu possa vir aqui prestigiar alunos que, também como eu, tiveram uma vivência e estão tendo uma oportunidade incrível. 4 escolas de Passo Fundo estavam presentes. Dá uma conferida nos alunos que participaram do evento. O Miguel contou pra gente como é importante participar da feira e desenvolver trabalhos na área. Participar da feira aqui na UPF foi uma experiência extremamente gratificante para nós, porque a gente, quando nós produzimos nosso trabalho para a Feira de Ciências da escola, a gente produziu ele para apresentar para pessoas de ensino básico. Então, o nosso intuito foi fazer com que para conscientizar as pessoas a respeito da importância da ciência e incitar nelas que elas sejam incentivadas a descobrir o seu próprio potencial de buscar na ciência um acrescimento, um incremento ao seu próprio conhecimento, para que elas possam um dia fazer contribuições para melhorar a qualidade de vida e a qualidade de tudo que a humanidade produz, para que nosso mundo e as nossas próximas gerações sejam cada vez mais prósperas e possam viver melhor nessa terra, nesse planetinha azul aqui. Para quem ficou interessado, o ano que vem tem mais. Olá, professor, seja bem-vindo. Olá, obrigado pela oportunidade. Estamos aqui animados e emocionados com esses depoimentos, né? Ver gente tão pequena falando de ciência com tanta propriedade. Exatamente. Eu acho que é importante, né, nós iniciarmos a formação do pesquisador já em níveis anteriores ao nível superior.
E faço um relato aqui que, para mim, foi um momento de muita emoção durante a Semana do Conhecimento assistir os bolsistas júniores, tanto os do PIBIC Júnior quanto o PAIDEX Júnior, da nossa escola aqui da UPF, apresentando as suas experiências. Do ensino integrado, do ensino integrado. Então, acho que a gente está fazendo o que deve ser feito, né? Tentando motivar um número ainda hoje pequeno de alunos, né? Porque ali eles são bolsistas, um número pequeno de escolas até, eu acho que isso tem que ser ampliado, mas eu acho que é o início para chegar no que a gente chega nas Semanas do Conhecimento, que estão em cada ano elas estão ficando maiores, né? Maiores. Professor, a Semana do Conhecimento ela é fruto de 2 eventos, né? Um muito tradicional, que é o evento de iniciação científica que a universidade teve por anos, né? A Mostra de Iniciação Científica, da qual eu participei quando era acadêmica da universidade ainda, né? E também a Mostra de Extensão, que depois de um certo tempo a universidade também passou a nutrir e a fomentar. E o surgimento da Semana do Conhecimento parece evidenciar cada vez mais esse entrelaçamento que existe ou deveria existir entre pesquisa e extensão. Como é que a universidade lê tudo isso? Exatamente. Hoje eu acho que já está consolidado, né? Eu acho que a 5ª Semana do Conhecimento, ela mostrou que a pesquisa e extensão elas são indissociáveis do ensino e que a tendência é de nós levarmos essa experiência para os currículos de graduação e, por que não dizer, da pós-graduação. O fato é que existia, e eu devo confessar aqui, né, essa é a minha primeira Semana do Conhecimento como vice-reitor e eu sou um pesquisador tradicional e quando eu ouvi falar que ia ter a junção das duas, isso há 5 anos atrás, eu disse, não, isso não vai dar certo. Não. E deu certo, né? Mais uma vez provou que a gente erra nas previsões e isso pode acontecer, porque ela tem sido um sucesso e eu relato isso pelo retorno dos meus alunos de iniciação científica e meus alunos da pós-graduação, que nas últimas 2 semanas do conhecimento, que foi se consolidando, eles voltavam com um brilho nos olhos, porque eles apresentaram em cursos que eu sou da área de engenharia, né, para quem não sabe, e para contextualizar, eles estavam apresentando em turmas da sociologia ou da filosofia, né, e que faziam perguntas muito pertinentes e se interessavam por um assunto tão duro que eles estavam trabalhando na ciência básica lá, de descontaminação de solos, com muita química envolvida, e então ia para uma outra área e que um pesquisador clássico como eu podia achar que as pessoas que estavam lá dessas outras das áreas humanas não iam entender o que um engenheiro ou um estudante de engenharia estava falando. E não, eles se interessam e os temas geralmente eles se interrelacionam. Então acho que a Semana do Conhecimento nasceu na UPF, é um projeto único, eu não conheço uma outra universidade que ocorra no formato que tem ocorrido na UPF. Foi uma ideia excelente que o professor Leonardo contou esse ano, quando nós fizemos um evento com os mediadores, e ele foi um dos mediadores, saiu da vice-reitoria e passou a ser um mediador. Mas e ele segue atuando, né? Segue atuando, e ele comentou que isso foi decorredor numa conversa entre ele, vice-reitor de pesquisa e pós-graduação, e a vice-reitora de pesquisa e pós-graduação da época, a professora Bernadette, que hoje é a reitora. Então, assim, algo que surgiu de uma conversa, vamos misturar, inicialmente colocando só em datas em comuns, e hoje nós tivemos mais de 100 salas de aulas já recebendo os trabalhos da Semana do Conhecimento e discutindo junto na turma, né? Um volume muito grande de trabalhos inscritos também, muito grande, né? São 1.154 trabalhos que foram enviados. Claro que tem alguns trabalhos que daí tem mais de... Um autor tem mais de um trabalho, então deu 1.060 inscritos na Semana do Conhecimento. Então foi recorde, né? É um número que vem crescendo, é um número que né? vem crescendo nos últimos anos, isso. Professor, a partir da Semana do Conhecimento, hoje nós estamos vivendo um momento muito difícil no Brasil, né? Economicamente falando, e muitas dessas questões recaem sobre as incertezas nos investimentos em pesquisa, por exemplo, para os próximos anos, né?
Como é que a universidade lê esse cenário, né? E que suporte e estruturas ela tem para manter esse desenvolvimento em pesquisa tão de excelência que ela tem até os dias de hoje? Excelente questão, né? A questão do momento hoje na área científica é a questão que está sendo discutida nos fóruns de pró-reitores. Tive a oportunidade de participar de 2 nesse curto espaço de tempo, então eles são muito ativos. Nós temos hoje uma estrutura, vamos falar da Universidade de Passo Fundo, ela tem uma estrutura hoje de pesquisa que consegue manter um nível mínimo de pesquisa com os recursos que nós temos, né? Com o que temos aprovado de recursos, porque felizmente nos últimos anos tinha muito dinheiro para pesquisa a universidade captou muito, e a né? universidade captou e eram projetos de alguns anos, o que nos deu uma gordura, entre aspas, né, para que a gente consiga sobreviver por mais um ano, talvez, né? Mas nós temos que começar, sim, como gestores, pensar numa forma, já foi discutido isso no Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade na última segunda-feira, de talvez buscar recursos através da formação de fundos, e eu acredito muito que a gente consiga buscar recursos através da iniciativa privada, através do nosso setor de inovação. E buscando empresas que têm perguntas que devem ser respondidas, e essas perguntas quem tem que responder são os pesquisadores, a universidade tem essa função. E isso a gente transforma também numa relação comercial. Eles vão não precisa dar só dinheiro direto, eles podem pagar insumos, eles podem pagar bolsas, e nós estamos trabalhando fortemente para que esse setor, no próximo ano, esteja no mercado captando recursos que consiga manter as nossas pesquisas, né, sem a necessidade do recurso público, que é o Conselho Nacional de Pesquisa, que é o CNPq, a CAPES, né, que é o que coordena, e a FAPERGS, porque realmente alguns recursos desses setores já estão ficando minguados e os editais já estão vindo com resposta negativa para a UPF. Os últimos que nós participamos não conseguimos... Devem estar vindo com resposta negativa para muita gente, para né? muita gente. O número de projetos ficaram bem menores, né? Os números de projetos aprovados e muita gente mandando, né? Porque o ensino superior expandiu muito, são muitos doutores que estão no mercado e isso é algo que natural. Então, nós temos que buscar outras fontes. Mas a UPF está pensando nisso e a gente acredita que o setor de inovação vai ser a nossa saída. Ok. Bem, agora nós vamos ouvir os alunos ganhadores do primeiro lugar na Feira de Ciências e vamos para um rápido intervalo. É gratificante, é legal saber que a gente fez um trabalho que foi reconhecido, que a gente fez uma coisa, assim, capaz de chegar no... Primeiro lugar da Feira de Ciências. Exatamente. Então, assim, a gente tá muito feliz e eufórico por ter ganhado e, assim... Tu tá desde o primeiro ano? É, o meu terceiro ano que eu venho que eu venho pra feira com o projeto, então, assim, é muito bom fechar o meu último ano no colégio ganhando o primeiro lugar da feira. Estamos de volta com a Universidade Aberta. O assunto de hoje é a 5ª Semana do Conhecimento da UPF. Estamos aqui no estúdio com o vice-reitor de pesquisa e pós-graduação da universidade, o professor doutor Antônio Tomé. Mas antes, vamos mostrar para você quais as diferenças entre os tipos de pós-graduação. Você sabe qual a diferença entre especialização, mestrado e doutorado? A especialização tem como exemplos mais conhecidos os MBAs, voltados para a área de administração de empresas. São mais práticos e objetivos, visando o aprimoramento profissional. Já o mestrado e o doutorado são cursos de longa duração. Costumam ser escolhidos por quem busca formação acadêmica na área da pesquisa científica ou quer seguir carreira como professor. A diferença é que o mestrando cursa disciplinas e desenvolve uma dissertação com um tema da sua escolha. E o doutorado é como uma continuação, mas com um nível mais profundo de pesquisa. E o tema deve ser inédito. Professor, falávamos antes dos recursos, né? Mas existe, me parece, um paradoxo aí, porque enquanto os recursos vão minguando,
o nível de exigência em relação aos professores para se manterem como pesquisadores, para serem reconhecidos pela CAPES, vai aumentando. Então, vai se tornando, tu precisa mais recursos e mais desempenho num cenário onde nós temos menos recursos, menos cargas horárias disponíveis para desempenho, e aí se torna um campo muito conflituoso e tenso e às vezes até de desistência. Exatamente, exatamente. A CAPES, ela prima pela qualidade. Vou repetir aqui palavras do presidente da CAPES, né, o professor Abílio, que é gaúcho, está presidindo a CAPES pela segunda vez. Ele disse, nós vamos tirar nos programas de pós-graduação, né, seja ele mestrado ou doutorado, que foi apresentado recentemente, o número mínimo de professores. Porque para mim é melhor ter 8 professores produtivos do que 16 com produção baixa. Então, eu acho que isso foi um recado muito claro disso que tu acabaste de falar, de que a produção e a exigência na produção vai ser muito grande, né? E nós temos que estar preparados para isso, né? A UPF tem... Pesquisa exige investimento. A pesquisa vai exigir investimento e todos os indicadores que vêm ao longo dos anos mostram um crescimento no número de produção no Brasil, né? Então, o que foi produzido no último ano, esse ano vai ter um crescimento de talvez de 5% ou 10%. Então, há um crescimento e que nós vamos precisar de recurso. Como o recurso está minguando, vai ficar naqueles que têm o melhor currículo, o melhor desempenho. É meritocracia, embora tenha pessoas que não gostam, infelizmente o sistema, nesse cenário o sistema ele é meritocrático e a UPF já faz isso, né, de meritocracia vai fazer 20 anos já, né, que nós temos desde 2002, que foi quando entrou o quadro de professor pesquisador, que é baseado na pontuação. Nós só somos promovidos na nossa carreira docente, se nós atingirmos uma certa pontuação baseada na nossa vida, né, na produção. Se tu não faz nada, né, tu demora mais tempo para ser promovido. Então, a meritocracia faz parte já da nossa vida. Tomara que os recursos voltem e a gente consiga botar mais gente, né, fazendo pesquisa com o mesmo recurso. E o ensino acompanha esse movimento, porque a nova forma de avaliação do MEC, né, lá nos novos índices avaliadores, né, então não importa muito se tu tem doutorado, se tu tiver doutorado e não produzir, não vai fazer diferença. Não. Nenhuma, tu precisa produzir, né, produzir conhecimento, produzir reflexão. Isso aí. Professor, quando a gente participa de um evento como a Semana do Conhecimento, nós vamos ver trabalhos de pesquisa e de extensão que vão ser apresentados pelos alunos júniores, pelos alunos da graduação, pelos alunos da pós-graduação e pelos pesquisadores. E muitas vezes esses trabalhos são da mesma pesquisa, mas em níveis diferentes. O que mostra que a pesquisa também é alguma coisa que ela tem uma longa vida, né? Ela não é um objeto de pesquisa, uma proposta de pesquisa, ela não se finda rapidamente, ela tem todo um percurso. E tu pode passar muitos anos pesquisando a mesma coisa. Isso aí. Né? Como é que isso vai desenhar essa vocação da instituição para a pesquisa? Como é que a gente redesenha ou desenha a nossa vocação institucional dentro desse conjunto imenso de pesquisas que são realizadas aqui e que tem essas trajetórias? Isso. Bom, eu gostaria só de complementar, mostrando que o fato de nós termos o júnior, a graduação em iniciação científica, o mestrando, o doutorando e algumas vezes o pós-doutorando, que nessa vez eles não apresentaram, eles estavam muito avaliando, isso significa que a pesquisa, a formação de um pesquisador é algo que exige muito tempo, né? Tanto que só é exigido o trabalho inédito lá do doutor. Antes, tu pode fazer, nos outros níveis, tu está aprendendo o processo, né? E aprofundando cada vez mais esse processo até chegar. Conhecendo o estado da arte, da tua área também, Exatamente. Né? Então, acho que isso é importante. Agora, voltando para a questão, como que nós vamos ver a nossa vocação? Bom, a nossa vocação
primeira é a formação, né? E a formação segunda é a pesquisa. E às vezes dá um conflito nisso, e pode chocar alguns que estão nos vendo e ouvindo, que às vezes um professor, ele pode não ser um bom pesquisador do ponto de vista do reconhecimento internacional, mas um excelente formador de pesquisadores. E isso é bom também, né? Temos que ter os dois na e tem uns que não são nada bons na formação de pesquisadores, mas são excelentes na sua área do conhecimento. E nós vivemos com esse mundo de desiguais, né? E necessários. E necessários. E isso, inclusive, era o tema da Semana do Conhecimento, né? Nós temos que aceitar as desigualdades de todas as suas formas, inclusive na pesquisa, na pesquisa. E eu acho que esses dois tipos de profissionais, sejam eles os dois doutores que estão ali fazendo pesquisa e formando, né? O ideal é quando faz as duas de maneira eficiente e efetiva. Combinadas. Esses dois a gente tem que conviver com eles e tentar fomentar e entender as suas, né? Não adianta querer dizer, para aquela pessoa que é mais produtivo e que tem uma dificuldade até pela sua própria personalidade de relacionamento, um cara que tem essa dificuldade, dificilmente ele vai formar as pessoas, vai entrar mais em conflito, né? Ser mais, talvez ter problema de relação com os alunos, mas ele é um excelente pesquisador. Então mas ele vai buscar recurso que nós estávamos discutindo anteriormente. Ele é um cara importante porque os recursos vêm pela quantidade de papers que são publicados, né? Então, se tiver os dois no nosso meio, nós vamos conseguir ir atrás dessa nossa vocação, que é fazer ensino, né, formar recursos humanos e também fazer pesquisa para que tenha recurso para fazer a formação desses recursos humanos. E produzir conhecimento para impactar na vida da comunidade. Isso, né? Aí. Agora nós vamos ouvir o depoimento da Helena, que ficou em segundo lugar na Feira de Ciências. A gente ficou extremamente feliz porque uma das propostas da feira era o desenvolvimento da biodiversidade e da tecnologia, e a gente desenvolveu 2 inseticidas, bioinseticidas na verdade, que são biodegradáveis. As gurias fizeram uma cera e um sabão. Os tipos de sabões a gente procurou sempre utilizar a gordura vegetal reutilizada, ou seja, a gente já pediu essa gordura, a gente não utilizou gordura nova. As ceras a gente passou nas salas, pedindo para que os alunos trouxessem polietileno, que é os sacos plásticos de leite. E no que diz respeito aos inseticidas, a gente pegou já os vegetais que não serviam mais para consumo para poder fazer o inseticida. Professor, para a gente encerrar o nosso programa, a universidade passou por um período de franca expansão do seu estrito senso, né? Nós viemos aí de uma história, hoje a universidade tem 15 programas em andamento e ainda alguns a caminho de serem aprovados. O que nós podemos esperar para os próximos anos? Essa expansão continua? A universidade chegou aonde ela gostaria de chegar nesse momento? Ela ainda quer mais programas? Ela quer fortalecer os programas que ela tem? Quais são as perspectivas para os próximos 4 anos? Bom, só faço perguntas boas, então vamos lá. Eu acho assim que o estrito senso é a consolidação de uma instituição de ensino. Quando ela chega a ponto de amadurecer seus cursos, de ter a formação na graduação, no mestrado e depois no doutorado, ela está cumprindo com a sua função, né? Então, embora o estrito senso, nós vivemos numa universidade comunitária não estatal e que ele é financiado pelos recursos arrecadados através das mensalidades dos alunos e também do que a gente busca nos órgãos de fomento, e agora a gente está pensando em inovação, ele não pode parar. Existem áreas do conhecimento ainda na Universidade de Passo Fundo, apesar de nós termos 15, ainda existem áreas do conhecimento que precisam ter o investimento do estrito senso na universidade. Então, a gente sabe que existe estrito senso que está na CAPES hoje, numa área do conhecimento que nós não temos estrito. Eu costumava dizer, durante o período de campanha para a universidade, para a reitoria, que a medicina, a arquitetura, são áreas importantes do conhecimento que a gente deve sim estudar e continuar fomentando, né? Buscando
com o objetivo muito claro que todos os nossos cursos de graduação tenham alguma relação com o estrito sensu, continuidade. E tem algo que a gente deve dizer, que hoje, no diagnóstico, a gente sabe que hoje em Passo Fundo são 35 instituições de ensino superior. E essas instituições vão formar muitos profissionais, como nós vamos formar, e a nossa função como maior instituição do norte do estado do Rio Grande do Sul é ter formação no nível superior à graduação. A formação continuada faz parte do processo, né, das instituições de ensino. Seja ela no ensino presencial ou à distância, que eu acho que não está em discussão, mas que nós devemos ampliar. Que também é a nossa missão, né? O ensino na pós-graduação, em todos, né, tanto na especialização, no estrito e no mestrado e no doutorado, nós devemos continuar assim, e isso está no nosso PDI, né, que nós vamos continuar esse crescimento, né? Faz parte da nossa missão, nós não podemos negar a nossa missão. Essa é uma discussão separada da questão administrativa, que nós estamos fazendo também, né? Sim. Bom, de agora em diante, nós precisamos sempre linkar a questão da expansão do estrito sensu com a sustentabilidade desse estrito sensu, né? Como é que nós vamos sustentar isso? Porque não são variáveis independentes, ela depende uma da outra. Mas eu acho que a Universidade de Passo Fundo vai ampliar, né? Até porque eu sou um cara otimista. Eu acho que nós estamos passando por um momento de crise que é passageira, como já passamos outras, que essa não vai ser a última. Teremos novos tempos de crise e que nós temos sempre que estar preparado para viver esses momentos. E talvez o país daqui para diante dê uma estabilizada também. Isso aí, né? É a nossa expectativa, a nossa esperança. Professor, muito obrigada pela sua participação. E você, se gostou do programa, pode assistir a reportagem em nosso site, nextjor.com.br, e o programa na íntegra disponível em nosso canal do YouTube. Estaremos de volta na semana que vem. Eu espero você. Até lá!